Muito bem, amantes da matemática. Uhul! Aqui, meus caros, eu prossigo com mais resoluções, tá? De questões outrora passadas para vocês resolverem. Alunos dos terceiros anos, manhã e tarde. Aqui, questão 27, tá? Simplificação de expressão com seno aplicado a arcos de circunferência na circunferência trigonométrica, não esqueça, certo? Aqui na questão 28, a gente também está trabalhando com seno aplicado em arco de circunferências na circunferência trigonométrica, obviamente. E é uma questão interessante, a 28, porque você tem que lembrar do quanto varia o seno de um arco de circunferência, obviamente, um arco tomado na circunferência trigonométrica, ok? Então, pegando a questão 27, e é uma questão, na verdade, que em alguns vestibulares é comum, tá? Cair questão assim, simplificação de expressão. Vestibulares mais na área militar ou alguns específicos de certas universidades. Mas o Enem mesmo, é difícil cair um tipo de exercício assim, né? Que não está contextualizado, é só uma simplificação para você treinar aspectos técnicos do assunto. Mas treinar aspectos técnicos do assunto é de suma importância para que eu compreenda bem matematicamente aquele assunto. E há certos vestibulares, tá, que cobram sim simplificação dessa forma. Normalmente questões que caem em vestibulares militares de fato traz essa abordagem cobrando do aluno conhecimento técnico realmente latente. Então uma questão tranquila, se você compreendeu mesmo, tanto a parte de arcos côngruos como o seno aplicado em arcos de circunferência. Lembre que o seno, ele recai sobre o eixo Y, tá? É o eixo dos senos, na circunferência trigonométrica, conforme eu expliquei na videoaula lá anterior. E aí vamos lá, ele pede para mim o que na questão 27? Calcule o valor, tá? Da expressão que ele chamou de P. Então, P é igual a uma fração, ok? P foi dado fracionariamente. E os termos que aparecem, tanto no numerador quanto no denominador aqui embaixo, aparecem como seno de um arco de circunferência. Então, quando acontecer algo assim, primeira observação que você tem que fazer, tá? Existe aqui, entre os senos que estão, tá, latentes aqui para mim, estão visíveis, há algum seno de um arco de circunferência que esteja na primeira volta da circunferência trigonométrica? Porque o que tiver na primeira volta, eu já calculo logo. O que não tiver na primeira volta são arcos maiores de circunferência. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o cálculo do menor arco não negativo côngruo a este arco. Por exemplo, aqui, ó, 37π sobre 6, dentro desse parênteses, é um arco de circunferência que não está na primeira volta, tá? Na primeira volta completa, na circunferência trigonométrica, que em radiano vale 2π rádio. Bem como aqui, ó, 11π sobre 4 também é um arco de circunferência que não está na primeira volta. Certo? O que significa dizer? Estes dois arcos, 11π sobre 4, 37π sobre 6, eu terei que achar o primeiro arco côngruo a eles, ok? E, sabendo que é côngruo, eles vão ter a mesma parada, tá? Na circunferência trigonométrica, onde o arco para e onde ele fica determinado, que é um arco menor. Eles vão ter o mesmo ponto de parada que um arco menor, tá? Que é o côngruo a ele na primeira volta. Tanto aqui, em 37π sobre 6, bem como em 11π sobre 4. Agora, fora esses dois arcos aqui, há o 3π sobre 2 e o π aqui, ó. Estes arcos, π e 3π sobre 2, são arcos que estão na primeira volta, tá? Da circunferência trigonométrica. E aí de cara eu já posso logo calculá-los. Aí você vai lembrar, né? Tá aqui, ó, seu esboço para circunferência trigonométrica, tá? Então, só recapitulando vocês, que você tem como me dizer logo de cara quem é o seno de 3π sobre 2 e quem é o seno de π. Vamos lembrar. O ponto de início para contar arcos de circunferência em grau ou em radiano, tá? É este ponto aqui onde a circunferência cruza o x na parte positiva, tá? Sentido anti-horário. E aí quando eu saio daqui, saio de 0 rad, chego aqui em 1/4 de volta, quem eu tenho aqui? Eu tenho π sobre 2, 90 graus, em radiano π sobre 2. Quando dou meia volta, chego aqui, eu cheguei em π, tá?
Tranquilo? Porque se 1/4 de volta é π sobre 2, mais 1/4 de volta é mais π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2, π. Se eu caminho π mais π sobre 2, aqui embaixo, no terceiro quarto de volta, quem é que eu tenho? Eu tenho 3π. 3π sobre 2. Isso você deve lembrar da videoaula. Eu estou apenas recapitulando aqui. E quando eu fecho o último quarto de volta, 3π sobre 2 mais π sobre 2, eu chego aqui em 2π. Então, na primeira volta, em radiano, uma volta completa em radiano, é um arco que vale 2π rad. Então, eu quero o seno de π, ó, é só pegar aqui o seno de meia volta, o seno de 180 graus. Tá? Se eu quero o seno de 3π sobre 2, é só pegar o seno aqui, ó, o arco que vem até aqui, tá? Sai do ponto em que eu começo a contar, minha origem, onde a circunferência cruza o eixo X na parte positiva, aqui. Então, dou uma volta quase completa, né? Até chegar aqui em 3/4 de volta, é um arco de circunferência em radiano que vale 3π sobre 2. Toda a extensão em radiano vale 3π sobre 2. Se eu dou meia volta, paro em π, então, meia volta, um arco de circunferência que tem em radiano a extensão de π rad. Beleza? Aí você lembra que o eixo y é o eixo dos senos. Ou seja, um seno aplicado aqui, ó, no arco π sobre 2, o arco que vai do ponto de início de contagem até π sobre 2, o seno em π sobre 2 dá 1. Tá? Porque lembra que o raio da circunferência... Opa, deixa eu voltar aqui. O raio da circunferência trigonométrica, tá? A distância do centro até chegar a um ponto da borda aqui, ó, quando eu vou subindo, lembre que o raio sempre vale uma unidade de medida, certo? Então, seno em π sobre 2 aqui em cima dá 1. E quando eu faço seno aqui embaixo, ó, seno aqui embaixo, o arco que vem até aqui em 3π sobre 2, sai aqui da origem do ponto de contagem, sentido anti-horário, deu meia volta, mais 1/4 de volta, chegou... O arco finaliza, portanto, chega e para em 3π sobre 2. E aí, quem é o seno de 3π sobre 2? Tá? Quem estaria aqui? Quem estaria aqui é o menos 1. Porque lembre, o raio da circunferência... Pessoal, vou ter que parar aqui rapidinho para falar aqui com minha filha, viu? Quando eu sair daqui, você vai levar uma surra. Você se prepare, Rebeca. Vai ser uma surra que você vai levar. Voltando aqui, depois que eu falei com a Rebequinha, tá razoadando aqui perto de mim. Vamos lá. Então, por que o seno em 3π sobre 2 vai dar menos 1? Lembre que o raio da circunferência vale uma unidade de medida. Então, quando eu saio aqui do centro e desço até chegar à borda, eu caminhei uma unidade de medida. Mas lembre que essa parte aqui, ó, abaixo, tá, do eixo x em y, essa parte abaixo do eixo x em y, é a parte negativa de y, tá, no plano cartesiano. Lembre que do ponto de encontro dos eixos para a direita, valores positivos, do ponto de encontro dos eixos para a esquerda, valores negativos, subindo positivos, descendo valores negativos. Então, se a distância, o raio aqui, do centro da circunferência até a borda, vale uma unidade de medida, vindo para baixo, eu atinjo em y, quando eu percorro a distância de uma unidade de medida, eu atinjo quem? Eu atinjo menos 1. Ok? Porque eu estou na parte negativa do eixo y. Então, seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Outra coisa que você vai aqui ter como tirar de conclusão é que sempre que eu aplicar o seno em π ou o seno em 2π, isso vai dar 0. Porque lembre, o eixo do senos é o eixo y. Então, o que tiver de arco de circunferência batendo no eixo x, quando eu aplicar o seno, não tem nenhum valor, vai ser 0. Porque lembre, eu estou com um arco aqui, por exemplo, em π. Eu quero o seno de π, como é que eu faço? Eu projeto esse ponto aqui, onde o arco parou, no eixo y. Então eu saio e venho até chegar no eixo y aqui, ó. Quando eu chego no eixo y, eu chego em qual valor para y? Eu chego em 0, que é o ponto de cruzamento dos eixos. Tá? Seno de π, então, 0. Se eu tenho um arco, que é o arco da volta completa, dei a volta completa, cheguei em 2π. Beleza? 2π rad. Arco de circunferência de uma volta completa, em radiano, 2π rad. Em grau, 360. Cheguei aqui, quero saber o seno de 2π. O que é que eu vou fazer? Pego o ponto onde o arco de circunferência é determinado, onde ele encerra, e o projeto no eixo y. Então, quando eu venho até aqui, ó, atingir o eixo y, quando eu atinjo, ao atingir, atinjo no ponto que é 0 em x, tá? Bem como 0 em y. Então, seno de 2π, quando eu saio daqui, onde o arco finaliza, e vou até o eixo y, onde está o meu seno, eu chego em 0.
Então, você já sabe aí, seno de π, bem como seno de 2π, isso vai para zero no eixo y, tá? Se eu tenho um arco de circunferência que para aqui, ó, por exemplo, tá? Saiu aqui do ponto inicial de contagem, veio, parou aqui, por exemplo, parou aqui, ó, certo? Qual é o seno dele? Lembre da aula lá de seno na circunferência trigonométrica. A partir da demonstração inicial que vocês viram, inserindo um triângulo no interior da circunferência. A gente sempre tem o valor do seno projetando o ponto onde o arco finaliza no eixo y. Aí eu teria toda essa extensão aqui, ó, como o valor do seno do arco que saiu aqui da origem, do ponto inicial de contagem, e chegou até aqui, ó, no segundo quadrante. Tá certo? Então, é bem tranquilo. Se eu tenho, no caso, π ou 2π, quando eu pego o ponto que finaliza o arco e mando ele no eixo y, ele sempre bate aqui no ponto de y, que é zero. Certo? Logo, tanto seno de π como seno de 2π sempre vão ser zero. Ok? Então, aqui só recapitulando para vocês. Então, eu olho para a minha expressão, tenho que simplificar. Orientação número 1. Verifica se não tem aqui nenhum arco de circunferência que está na primeira volta. Tá? Na primeira volta completa, 2π rad. Esteve, você calcula mais rápido. Os demais que não estão na primeira volta, dão mais de uma volta até achar o arco côngruo. Você primeiro tem que achar o côngruo. Seguindo o que vocês me viram fazer na resolução da videoaula anterior, tá? Respondendo a questão 25. E também o que vocês viram nas videoaulas de assuntos. Tá? Então, pegando aqui logo aqui, ó, o seno de π, aqui em cima, tá? Eu já sei que o seno de π aqui é zero, tá? O valor dele é zero. Eu não tenho nenhuma extensão, nenhum comprimento como resposta em distância numericamente dada, com um valor não nulo, no eixo y, quando eu faço o seno de π e projeto, o arco que termina aqui no eixo y, ele bate em zero, tá? Ponto de cruzamento dos eixos. Eixo x com eixo y. E também é zero quando eu fizer seno. Olha, estou conseguindo escrever bem com point, eu acredito. Viu? Seno de 2π é também um arco de circunferência que terá o seu valor, quando o seno é aplicado a ele, nulo. Tá? Seno do arco de circunferência, que vale 2π rad, vale zero também. Quando eu projeto este arco 2π rad no eixo y, ele bate em zero no eixo y. Tá? Como eu expliquei para vocês. Ó. O arco finalizou aqui em 2π, estou com um ponto aqui onde finaliza o arco, projeto o ponto no eixo y. Onde é que eu atinjo em y? Atinjo exatamente aqui, ó, no ponto de cruzamento dos eixos, e é zero tanto em x quanto em y. Como o seno está sobre o eixo dos caras que são y, então eu acho aqui o valor zero, tá? Sempre, pessoal, não esqueça. Seno de π e seno de 2π sempre valerão zero, ok? Beleza. Seno de 3π sobre 2 menos 1, seno de π sobre 2, 1, tá? Lembre que a distância do raio da circunferência é 1, então 1 para cima em y, positivo, 1 para baixo, abaixo do eixo x, parte negativa em y, chega em menos 1. Então, inicialmente eu já consigo aqui dar a resposta para este seno em cima e para este seno aqui embaixo. Os outros senos, eu primeiro tenho que achar o arco côngruo a 37π sobre 6 e a 11π sobre 4. Eu vou direto aqui porque pela videoaula anterior eu penso que vocês já sabem achar o menor arco não negativo côngruo a 11π sobre 4, bem como a 37π sobre 6. Então, vindo aqui para o lado, ó, meu P, ele começa se escrevendo aqui como menos 1, beleza? Minha fraçãozinha, mais 2, que multiplica o resultado do seno de 11π sobre 4. Tá certo? Certo. E 11π sobre 4 é côngruo a qual arco menor do que ele? Eu vou pegar 11π sobre 4 e vou dividir por 2π, para ver quantas voltas esse cara aqui deu na circunferência trigonométrica. Como está como fração, eu divido por 8π sobre 4, que é o mesmo que 2π, para poder manter o mesmo denominador, como eu expliquei para vocês, no caso de arcos que vem como fração, na videoaula anterior de resolução, para a questão 25. Na hora que eu dividir 11π sobre 4 por 8π sobre 4, eu vou ter a resposta inicial no quociente como 1, tá? Porque 1 vezes 8π lá é o que eu posso fazer para começar a dividir, já que se eu pegar 2 vezes 8 vai passar de 11, né? Daria 16. Aí fica 11π sobre 4 menos 8π sobre 4, 11 menos 8, tá? Fico com 3. Resposta 3π sobre 4. Ou seja, o arco côngruo, o menor arco côngruo
a 11π sobre 4, não negativo, é o 3π sobre 4. Beleza? Então, 11π sobre 4 dá uma volta completa na circunferência e caminha mais um pedacinho que é 3π sobre 4. Show de bola? Então, esse 3π sobre 4, ele para no mesmo ponto em que 11π sobre 4 também para na circunferência trigonométrica. Então, 3π sobre 4 é côngruo a 11π sobre 4, pois eles determinam o mesmo ponto de parada no arco de circunferência. Ou seja, estão no mesmo ponto que determina ambos os arcos de circunferência. Tá? Mas quem é o seno de 3π sobre 4? Aí eu tenho que saber quem é este arco, 3π sobre 4. Bom, π sobre 4, eu sei que em grau é 45. Se eu fizer 3 vezes 45, isso vai dar 135. Então eu tenho um ângulo que estaria aqui, ó, no segundo quadrante. Mais ou menos aqui mesmo. Eu teria ele no segundo quadrante. Aqui, ó. 3π sobre 4. Não é o mesmo arco que 11π sobre 4. Eles são côngruos, isto é, eles param no mesmo ponto. Eles determinam o mesmo ponto de parada no arco de circunferência. Tá? 3π sobre 4 é o mesmo que 135 graus. Logo, eu estou no segundo quadrante. O seno, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, ele é como positivo. Muito bem, a resposta para senos aplicados em arcos no primeiro e segundo quadrantes, positiva a resposta, porque o eixo Y aqui acima do eixo X é a parte positiva. Já no terceiro e quarto quadrantes, o seno é negativo, porque eu pegaria valores de seno de arco na parte do eixo Y, que é negativa, tá? Já que o eixo Y é o eixo dos senos, não se esqueça. E aí, quem é o seno de 3π sobre 4? Aí você vai achar o valor que a ele corresponde o mesmo arco no primeiro quadrante, porque aí tu consegue achar com um valor de arco, um valor de grau menor. Tá? Quem é o simétrico a 3π sobre 4 no primeiro quadrante? Aqui, ó. Quem seria o simétrico a ele? Muito bem, π sobre 4. Porque aí fica fácil você perceber, né? Quando o arco côngruo ele é menor. No fundo, 3π sobre 4 é o triplo de π sobre 4, que vale 45 graus. 3π sobre 4, no segundo quadrante, ele é um ponto simétrico a π sobre 4. Simétrico em torno do eixo Y. Tá? Estão alinhados, divididos em distâncias que são a mesma do eixo Y para a esquerda e do eixo Y para a direita. Tá? Então, depois que eu achei o côngruo a 11π sobre 4, que foi 3π sobre 4, eu já sei em qual quadrante 11π sobre 4 para. É no mesmo lugar que 3π sobre 4 também parou. Porque 11π sobre 4 fez o quê? Deu uma volta completa e caminhou mais 3π sobre 4. Ou seja, 11π sobre 4 para no mesmo ponto que 3π sobre 4. Logo, 3π sobre 4 é o menor arco côngruo a ele. Já sei disso. Agora, depois que você está no segundo quadrante, já sei que a resposta para esse seno de 11π sobre 4 vai ser positiva. Se o menor arco côngruo parasse no terceiro quadrante, então eu teria que lembrar que a resposta seria negativa. Tá? Aplica o seno com a resposta negativa. E sempre que você parar no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, busque achar o simétrico a este ponto no primeiro. Tá? Porque aí tu tem os valores em radiano ou em grau menores e que são côngruos também. π sobre 4, tá? Por ser simétrico a 3π sobre 4, quando eu aplico o seno em ambos, eu tenho a mesma resposta. Porque ó, a distância aqui no eixo Y, tá? Da projeção do ponto do arco de cada um, é a mesma. Distância aqui para 3π sobre 4 no eixo Y é a mesma que se eu fizer a distância aqui, ó, no lado direito, para 11π sobre 4. Tá? Agora, se eu tivesse um arco de circunferência aqui no terceiro quadrante, tá? Côngruo, isto é, nesse caso aqui, simétrico, tá? Diametralmente, passando pelo centro a π sobre 4, eu teria a mesma resposta no seno, beleza? Só que como é um arco que estaria no terceiro quadrante, teria que colocar o menos na frente. Mesma coisa se fosse no quarto quadrante para o seno, tá? Então, tranquilo? 3π sobre 4, que é o menor arco côngruo, não negativo, 11π sobre 4, tem como simétrico do primeiro quadrante, π sobre 4. Show de bola. Então, eu sei que o seno de 3π sobre 4 vale o mesmo que o seno de π sobre 4. A distância no eixo Y, para ambos os arcos, é a mesma. Então, o valor é o mesmo para seno em cada um. Mas quem é π sobre 4 mesmo? Você lembra? Fazendo correspondência com grau, π corresponde a 180. 180 dividido por 4, 45. Então, eu tenho um seno de 45, eu já sabia lá, desde trigonometria no triângulo retângulo.
Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então venho aqui, substituo. E lembre, vou colocar resposta positiva, porque eu estou no segundo quadrante, tá? 11π sobre 4 para no segundo quadrante, no mesmo ponto que 3π sobre 4 para. Beleza? Vamos para baixo agora. Aqui embaixo, o seno de π, eu sei a resposta, tá? Bate aqui, ó. A distância do raio para cá, para esquerda, no eixo x, é menos 1, tá? Mas eu não pego seno no eixo x. Se fosse cosseno de π, aí eu botaria menos 1. E cosseno está no eixo x. Mas seno está no eixo y. Então, quando eu pego aqui π, como eu expliquei anteriormente, eu pego o ponto onde finaliza o arco, π, tá? Π rad, projeto ele no eixo y. Quando eu projeto no eixo y, vou até o eixo y, eu atingo o ponto 0, que é tanto 0 em x como 0 em y. Então, seno de π, 0. Bem como seno de 2π também é 0. Então, aqui posso colocar logo o meu 0. E só me falta saber qual o valor para este parênteses, para que eu substitua e faça meus cálculos e conclua quem é P. Quem é o seno de 37π sobre 6? 37π sobre 6 também não está na primeira volta, então tem que achar o arco côngruo a ele. Quando você faz a divisão por 2π, que aqui eu dividiria por 12π sobre 6, 12π sobre 6 é o mesmo que 2π, eu dividiria 37π sobre 6 por 12π sobre 6, para dividir por 2π tendo a mesma fração com denominadores idênticos, para facilitar meus cálculos, já que o arco aqui de circunferência veio em fração. E aí, quando eu faço toda aquela operação, vou descobrir que este carinha aqui, ó, vamos devagarzinho aqui, deixa eu puxar minha retinha. Este carinha aqui, ó, que é o 37π sobre 6, ele é côngruo a π sobre 6, que vai ser o resto que eu vou ter. Eu vou ter 37π sobre 6 dando algumas voltas, tá? Em torno da circunferência trigonométrica. Fazendo aqui o cálculo rapidinho, 37π sobre 6 dividido por 12π sobre 6. Eu pegaria o 3 vezes 12, daria 36. 37π menos 36π ficaria no nosso resto, como resposta. Nosso resto lá que finaliza a resposta da divisão. Já que a divisão é sempre exata, eu teria 37π sobre 6 menos 36π sobre 6. Eu teria π sobre 6, tá? No resto. E como eu fiz 37π sobre 6 dividido por 12π sobre 6 e multipliquei por 3, então este arco de circunferência, 37π sobre 6, ele dá 3 voltas completas, tá? Na circunferência trigonométrica e caminha mais um pedacinho que é π sobre 6. Ok? Mais um pedacinho que é π sobre 6. Quem é π sobre 6? Π sobre 6 pararia mais ou menos aqui, ó. Porque lembre, o π sobre 6, como π corresponde a 180, 180 por 6, isso dá pra gente quanto? Isso dá 30, tá? Então, 37π sobre 6 dá 3 voltas completas e caminha mais um pedacinho que vale π sobre 6. Ou seja, 37π sobre 6 para aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Determina o seu arco no mesmo ponto que o π sobre 6. Show de bola. Está no primeiro quadrante, sendo de o valor do primeiro quadrante é positivo. π sobre 6 de radiano em grau corresponde a 30 graus. E quem é o seno de 30? Show de bola, né? 1 sobre 2. Então, substituiu. E como todo esse seno estava dentro de um parênteses elevado ao quadrado, então a resposta para este seno, eu tenho que colocá-la elevado ao quadrado para continuar desenvolvendo aqui minha expressão. Tranquilidade, ok? E aí, continuando, gente, ó. Aqui é só o trabalho agora de cálculo aritmético simples, né? Embaixo, 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado, mais 0, continua ele. E aí, elevando ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4. Lembre que 1 sobre 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Como é que eu multiplico fração? Numerador, numerador, denominador, denominador. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Não esqueça também que aqui eu posso aplicar potência em cada parcela. Aplico potência no numerador, simultaneamente aplicando no denominador, já que a potência de uma fração é a fração das potências, propriedade de potenciação. Em cima, nosso menos 1, tá lá bonitinho. Mas, observe que 2 multiplica raiz quadrada de 2 sobre 2, então eu posso simplificar aqui, ó, 2 dividido por 2 logo, ó, dá 1, 1 vezes raiz de 2, então me sobra apenas aqui a raiz de 2.
E nosso P está chegando ao final, né? Eu tenho uma expressão numérica aqui no numerador, menos 1 mais raiz quadrada de 2, sobre 1 sobre 4. Então, divisão de frações, né? Aqui em cima, no numerador, eu não tenho uma fração literalmente dada, mas eu posso transformar esse cara em fração, fazendo bem devagar, bem devagarzinho aqui, ó. O menos 1 mais raiz de 2, para transformá-lo em fração, e eu tenho uma divisão de frações, já que o meu denominador também é uma fração, tá? É 1 sobre 4. Eu posso pegar meu numerador todinho, tá? Escrevê-lo como uma fração, é só dividi-lo por 1, porque um valor dividido por 1 dá ele mesmo. Então, qualquer número pode ser transformado em fração, sob essa perspectiva matemática. E embaixo, meu 1 quarto. Como é que eu divido frações? Muito simples, né? Multiplicando aqui, ó, lá na quinta série, você vai lembrar, extremos com meios, ok? Quando você divide frações, é o mesmo que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da de baixo. E isso funciona mesmo que você pegue e divida 1 por 4, que dá 0,25, tá? E então você fizesse menos 1 dividido por 0,25, depois raiz de 2 dividido por 0,25, você chega na mesma resposta, fazendo aqui também extremos por meios. Então, aqui continuando, vai ficar 4, fazendo bem devagarzinho, viu? Quem aí tem algumas deficiências ou esqueceu algumas propriedades básicas de cálculo aritmético, por estar fazendo bem devagarzinho, você tem como revisar bem, tá? E muitas vezes, pessoal, em vestibular, em concurso, a pessoa erra uma questão porque não lembra de propriedade básica. Sabe raciocinar certo, desenvolve a questão e erra no sinal, erra numa propriedade básica, tá? Lá da quinta série, sexta série. Então, aí a pessoa realmente se complica. Por coisa simples, mas aqui eu estou fazendo devagarzinho para que você possa ter uma boa compreensão. Beleza? Então, ó, multiplicou os extremos, menos 1 mais raiz de 2, tudo isso vezes 4, então é 4 que multiplica um cara que está no parênteses, tem que botar um parênteses para indicar que 4 multiplica todo mundo aqui, tá? É 4 multiplicado por um pacote. É todo mundo multiplicando todo mundo nos extremos, todo mundo multiplicando todo mundo nos meios, evidentemente. Todo mundo participa, todo mundo faz parte aí da operação aritmética em questão. E aí a gente chega no seguinte, ó. Aqui, ó. 4 vezes menos 1, lembra aqui distributiva, tá? Da multiplicação. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 4 vezes raiz de 2, vou ficar com 4. Que multiplica a raiz de 2. E fica assim. Lembre que a raiz de 2 aqui, a gente mantém... A questão não pediu pra gente achar a raiz aproximada, já que a raiz quadrada de 2 ela é inexata. A gente mantém até o final. E 1 vezes 1 aqui embaixo dá 1. Tudo que está aqui em cima dividido por 1 é ele mesmo, tá? Depois que eu distribuo, chego na resposta final. Então a resposta final aqui, ó, para a questão 27, menos 4 mais 4 vezes raiz de 2. Poderia terminar deixando 4 em evidência? Sim. Mas aqui a gente fez a distributiva, normalmente, para deixar tudo bem calculado até o final. Beleza? Forte abraço. No próximo vídeo aula eu gravarei a resolução tanto aqui do item A, da questão 28, como também o item B, tá? Da questão 28. E entendo que muitos de vocês tiveram dúvida, alguns, né, de vocês, nessa questão, por também falta de lembrança de como se calcula inequação. Tá? Então vou fazer devagarzinho também, mastigando lembranças de inequação. Tá? Então tá aqui, ó, questão 27. Espero que vocês tenham entendido bem. Eu corri um pouco no início explicando para que o vídeo não ficasse tão longo, tá? Mas creio que ficou claro para todos vocês. Então tá aí, solução final para o nosso P. P simplificado vale menos 4 mais 4 raiz de 2. Forte abraço.